A paz do Senhor, queridos irmãos, como que vocês estão hoje? Estão bem? Eu, graças a Deus, estou bem. Porque até aqui nos tem ajudado o Senhor, não é verdade? E eu sou grata a Deus. Meus amados, eu aprendi a ser grata a Deus pela vida. A vida é a maior dádiva que o Senhor pode nos conceder a cada dia. Dormi e acordei porque o Senhor tem me sustentado. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, misericórdia, né? A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E se nós estamos aqui hoje, se você está aí hoje assistindo esse vídeo, é porque o Senhor tem te sustentado. E Deus tem uma palavra para mim e para você nesse dia, amém? Ontem eu estive pregando numa igreja e o Senhor me deu uma palavra. Esse final de ano tem sido um final de ano diferente, porque o Senhor tem me levado a refletir sobre muitas coisas. E eu quero compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 8, que diz assim. Eu vou ler bem devagar para que você entenda. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? Meus queridos, existem pessoas que a todo momento Deus está ensinando. E existem muitas pessoas que tomam uma lição de cada coisa que o Senhor mostra. Elas conseguem perceber em cada situação da sua vida algo de aprendizagem. Agora existem pessoas que vão passar a vida toda o Senhor ensinando ou a vida ensinando e elas vão passar até o final das suas vidas sem aprender nada. Existem pessoas assim. E o Senhor, Ele tem ensinado algo, que existem lições que nós só aprendemos com as perdas. Existem coisas que nós vamos aprender na nossa vida que nós só aprenderemos com a dor. Como eu já disse outras vezes, somente a dor ensina. A dor, ela nos ensina coisas que a alegria nunca nos ensinaria. E as perdas também, elas nos ensinam coisas que somente quem perdeu vai aprender. E o Senhor tem falado no meu coração a respeito do valor, o valor, sabe? Você sabia que nas nossas vidas existem mais perdas do que ganhos? É uma realidade. Nós já começamos perdendo a partir do momento que nós nascemos. Nós vamos perdendo o quê? Vamos perdendo vida. Porque você nasce e a cada dia que passa você tem um dia menos de vida do que você teria antes de nascer, não é verdade? E nós já nascemos perdendo alguma coisa. E nós vamos perder coisas ao longo da nossa caminhada. E essas perdas, elas podem ser ruins ou você pode usar dela para aprender alguma coisa. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independentemente se você ganha ou se você perde, está cooperando para o bem se você ama a Deus. Em Provérbios, o sábio Salomão, ele nos ensina algo através de uma palavra. Ele diz assim, que é melhor estar em um velório do que estar numa festa. É estranho, né? Porque um velório é um lugar de muita dor, muita tristeza, de muito pranto. Mas o sábio Salomão,
nos ensinou que é melhor estar num velório do que estar numa festa. Por quê? Você já percebeu que depois que você volta de um velório, você volta pensando muito, refletindo muito? Lugar de velório é lugar de refletir sobre a vida, sabe? Eu não sei se você já foi no velório de uma pessoa que morreu por causa de um acidente de carro. Eu nunca, eu nunca fui. Mas, porém, eu conheço pessoas que já me disseram que foi em um velório de uma pessoa que havia morrido por causa de um acidente de carro. E quando você vai nesse velório, eu não sei como que está a situação da pessoa, se de repente ela está normal, se de repente ela está ali toda dilacerada e a ponto de não conseguir nem ver o caixão, a pessoa dentro do caixão, o caixão fica fechado, porque acontece momentos que você vai num velório onde o caixão não pode estar nem aberto, porque a forma que a pessoa morreu vai chocar as pessoas. Então, assim, para não ter aquela imagem triste, degradante, você encontra ali o caixão fechado. E quando você vai nesse tipo de velório, você volta para sua casa, de repente você vai dirigindo. Eu tenho certeza que uma pessoa que volta de um velório para sua casa dirigindo, ela toma mais cuidado no trânsito. Uma pessoa que tinha o hábito de passar no sinal amarelo, ela não vai passar no sinal amarelo, ela vai passar só no sinal verde. Uma pessoa que olha antes de passar no cruzamento, ela vai olhar, se ela olhava uma vez para a direita e uma vez para a esquerda, ela vai olhar duas vezes para ver se não está vindo nenhum carro. Ela vai ter mais prudência no trânsito, na verdade? Ela aprendeu algo. Ela entendeu que se ela não for prudente no trânsito, ela pode morrer igual aquela pessoa que ela acabou de sair do velório. Uma pessoa que morre por causa de bebida. Você vai sair de lá, de repente você bebe, você vai sair de lá pensando, nossa, eu bebo. Se eu continuar bebendo, eu posso morrer. Entende? Agora, uma pessoa que está numa festa, bebendo nessa festa, a última coisa que ela vai pensar ali naquele momento, de êxtase, de alegria, de uma suposta felicidade, a última coisa que ela vai pensar na vida dela é que ela poderia morrer por causa da bebida, não é verdade? Na festa você não pensa nada, você só quer viver aquele momento. Agora no velório não, você pensa. E nós precisamos pensar nas perdas, para que você não venha perder mais nada. E o Senhor, Ele colocou uma frase no meu coração. E eu quero compartilhar essa frase com você. Valorize aquilo que você tem. Você sabia que os mortos, eles recebem mais flores do que os vivos? Eu não fui uma pessoa que ganhou muitas flores em toda a minha vida. Mas eu acredito que no dia do meu enterro terão muitas flores ali para mim. Só que aí não adianta, já morreu. Então, meus queridos, se você tem uma mãe viva hoje, valorize ela. Porque no momento que você não tiver ninguém, você pode ter certeza que você vai ter a sua mãe ali do lado. Ela pode ter os defeitos que for, mas ela vai estar ali em todos os momentos que você precisar. Valorize o pai que você tem, valorize o esposo, a esposa que você tem, valorize os filhos que você tem. Ontem eu estava numa igreja e ali um irmão deu um testemunho que ele estava muito triste porque uma conhecida dele estava reclamando porque o filho dela havia bloqueado ela em todas as redes sociais e ela queria notícias do filho dela e ela não tinha porque ele bloqueou ela no Face, ele bloqueou ela no WhatsApp. Não é triste isso, meus irmãos? É triste. É triste isso. Só que quem sabe, eu não conheço essa mãe, mas quem sabe no momento que o filho dela precisava da atenção dela, ele não teve. Quem sabe ela foi uma pessoa que deu mais prioridade para o trabalho.
Quem sabe ela foi uma pessoa que deu mais prioridade para ficar nas redes sociais. Quem sabe ela deu mais prioridade para ela mesma. E às vezes, quando o filho dela estava chorando porque estava passando por um problema, ela não estava atenta a isso. Quem sabe você é uma missionária, você é um pastor e você está passando por um problema familiar e de repente aconteceu do seu filho ou da sua filha sair da presença do Senhor. Meus queridos, já houve momentos da minha vida que a obra de Deus era tudo para mim. Eu deixava tudo por causa da obra. Mas eu entendi que a primeira obra que o Senhor coloca na nossa vida, a primeira obra de Deus é dentro do nosso lar. Aquele que não cuida dos seus e é negligente com os seus dentro da sua casa negou a sua própria fé. Não tem como cuidar da casa dos outros sem antes cuidar da nossa. Então, valorize aquilo que você tem. A minha mãe sempre dizia um ditado muito interessante. Ela falava bem assim, depois não adianta correr atrás do prejuízo. Não adianta chorar depois que o leite for derramado. E é assim, meus amados, é triste, é duro, mas é bem assim que é a verdade. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Existe a diferença daquele que valoriza e daquele que não valoriza. Não viu só o que Esaú fez? Esaú, ele tinha um irmão chamado Jacó. E Esaú, ele era o filho primogênito. Ele, apesar de eles terem nascido juntos, porque eram gêmeos, nasceram ao mesmo tempo, mas Esaú era o filho que saiu primeiro da barriga da mãe dele. E ele era o primogênito, então ele tinha o direito à bênção do seu pai quando ele morresse e tinha direito a toda a herança. Porém, um dia ele veio de uma caça cansado e Jacó estava ali cozinhando, fazendo umas lentilhas. E Esaú pediu um prato de lentilha para Jacó e Jacó não quis dar para ele. Aí Jacó pegou e falou assim, eu dou, mas só se você me der a bênção do nosso pai e a sua primogenitura, a herança do nosso pai. E ele lá queria saber de herança naquele momento, ele estava cansado, ele estava com fome. Sabe o que ele fez? Ele deu a bênção do seu pai e a primogenitura para Jacó em troca de um prato de lentilha. Olha só, meus amados, algo de tanto valor, algo que o seu irmão desejava. Porque senão não teria pedido, porque Jacó sabia que isso era importante e ele trocou por causa de um prato de lentilha. Agora, já tem uma outra história na Bíblia Sagrada de um homem chamado Nabote. E esse homem, ele tinha algo que ele tinha recebido da herança, como herança do seu pai, que era uma vinha, uma pequena vinha, uma vinha insignificante, pequena, não tinha nem valor quase. Só que o rei Acabe, ele colocou os olhos em cima da vinha de Nabote e ele falou assim, eu quero a sua vinha. E Nabote falou, não dou não posso, foi herança do meu pai. E ali ele falou assim, então me vende. Não posso, é herança do meu pai. Tá entendendo? De forma alguma ele quis dar ou vender aquilo que era herança do pai dele, porque ele valorizava. Podia ser pequena, podia ser de pouco valor, mas foi herança do pai dele. E ele não dava, ele não trocava, ele não negociava. Então, há diferença daquele que valoriza o que tem e aquele que não valoriza. E nós precisamos valorizar aquilo que nós temos em tempo oportuno para que nós não venhamos perder. E se, de alguma forma, ao longo do nosso caminho, nós perdermos coisas, que nós não venhamos perder mais. Olha só a história dessa mulher. Jesus, ele conta essa parábola de uma mulher que recebeu algo de muito valor do seu esposo. Ali ela tinha um ornamento que tinha 10 dracmas. E esse ornamento era dado pelo seu esposo em sinal de uma aliança que ela tinha com ele. E ela colocava esse ornamento na sua cabeça.
E esse ornamento possuía 10 dracmas. Uma dracma não tinha muito valor, era o valor de um dia de trabalho. Porém, o significado daquele ornamento era o que importava para aquela mulher. Era algo que o seu esposo havia dado para ela e simbolizava uma aliança dela com seu esposo. Porém, um certo dia, dentro da sua casa, ela percebeu que ela tinha perdido uma dracma dessas 10 que possuía, entende? E ali, o que acontece? As casas naquela época eram casas escuras, porque elas não tinham janelas, elas tinham somente a porta de entrada, então era uma casa escura. E ela perdendo essa dracma, que era de grande valor para ela, de repente, eu não sei, você pode pensar assim, mas que estranho, que boba. Ela tinha 10, ela perdeu só uma, ela ainda ficou com 9. Mas ela perdeu algo de valor para ela. Era dela e ela não queria ficar sem. E ela decidiu buscar. Por que eu digo buscar? Porque ninguém procura algo que sabe aonde está, ele busca. Ela perdeu dentro da sua casa e ela saiu para buscar. Entende? Ninguém que tem um filho dentro de uma escola sai para procurar o filho na escola. Não, ela sabe que o filho está na escola, então ela vai lá buscar o filho. E essa mulher, ela sabia que ela tinha perdido dentro da casa dela. Aí você pode pensar assim, uma coisa que eu perco dentro de casa, uma hora eu acho, né? Para que eu vou ter que me desesperar para buscar, para achar? Tá dentro da minha casa, uma hora aí eu vou achar. Mas aquela mulher morava num lugar escuro e era necessário o quê? Era necessário ela buscar de uma forma diferente. Ela precisou acender a candeia para buscar aquilo que ela tinha perdido. No escuro, meus amados, não se acha nada. Você não consegue achar uma moeda dentro de um quarto escuro. Então ela precisou acender a candeia. O que é a candeia? A palavra do Senhor diz: e lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entende? E uma candeia, ela possui fogo. O que é o fogo? O fogo, o Espírito Santo, ele tem como símbolo o fogo que aquece, o fogo que queima. Entende? Meus amados, aquela mulher, ela acendeu a candeia. Ela varreu a casa. Ela precisou ali naquele momento varrer a casa com a candeia acesa, entende? Ela precisou ali tirar a sujeira para que ela pudesse achar aquele bem que ela havia perdido. Muitas vezes, Deus permite que nós perdemos algumas coisas nas nossas vidas, porque de repente está escuro. Você não tem, acendido a candeia, sabe? Houve momentos na minha vida que a única coisa que me ajudou foi a palavra. Às vezes você não tem uma palavra de alguém para te consolar, para te dar um conselho, mas graças a Deus, há tempo eu tive a palavra de Deus dentro do meu coração para me sustentar nos momentos, nos dias maus. Nos dias maus, somente a palavra de Deus vai te ajudar. Porque vai ter momentos que você não vai ter ninguém, vai ser só você e Deus. Você e o Verbo, a palavra. Então, se você perdeu algo na sua vida, acende essa candeia. Acende a palavra de Deus, clareia, para que você possa encontrar. Porque é na palavra de Deus que você começa a ter consciência daquilo que está certo, daquilo que está errado, daquilo que está sujo, entende? Pega a vassoura e vai limpando ali, é através da candeia que você vai conseguir enxergar aquilo que está sujo, aquilo que precisa ser tirado de dentro da sua casa, entende? De dentro da sua casa você varre ali, tira a sujeira, mas tira para fora. Não faz como muita gente não, que tem aquele jeitinho brasileiro, que vai limpando, limpa tudo, faz um montinho assim e enfia tudo debaixo do tapete. Porque quando você enfia tudo debaixo do tapete, quando você quiser, você levanta o tapete e pega de volta.
Não pega de volta não, limpa tudo e joga para fora da sua casa, para que você possa achar aquilo que você perdeu. Entende, meu amado? Joga para fora, organiza a sua casa. Eu tenho falado muito de organização. Muitas vezes a gente não acha nada porque a nossa casa está desorganizado, no meio de uma bagunça, no meio de uma sujeira, num lugar escuro não se acha valores. Existem pessoas perdendo valores preciosos na sua vida porque a sua casa está, em primeiro lugar, está escura. Precisa abrir a palavra de Deus ali e ver aquilo que está errado, está suja de pecado, ou às vezes de mágoa, de rancor, de ressentimento. Isso daí te cega, as suas candeias ali, os seus olhos ficam cegos e você não consegue enxergar os valores que você tem perdido, meu amado. Entende? Pega, varre essa sujeira para fora, organiza a sua casa, coloca as coisas no lugar, para que você possa achar aquilo que você perdeu. Sabe? Existem valores nas nossas vidas que nós perdemos, que são insubstituíveis. Não tem como substituir um filho. Sabe? Nada substitui um filho. E muitas vezes tem filhos nossos morrendo dentro da nossa casa, do nosso lado, e nós não estamos percebendo. Existem casamentos destruídos já, não vou falar que estão se destruindo, estão destruídos já. E como a pessoa fica ali numa zona de conforto, não percebe, entende? Não percebe e vai deixando. Fala, não está reclamando mesmo? Não falou nada até agora? Então, vai empurrando com a barriga. Não se conforme com as perdas na sua vida. Não se conforme, porque se você se conformar porque perdeu um, você vai perder outros. Essa mulher só não perdeu mais nada porque quando ela perdeu uma dracma, ela percebeu, ela falou, opa, tinha 10 e só tem 9 agora, mas eu não quero ficar com 9. Pode ser que as vizinhas dela viam aquele ornamento da cabeça dela e parecia tudo certo, tinha um ornamento ali, só que elas não contavam, elas não sabiam quanto tinha. Ela sabia que ela tinha perdido uma, mas as vizinhas, os amigos, os parentes não sabiam que estava faltando uma, mas ela sabia. E ela correu atrás de procurar e achar essa que havia sido perdida. E se ela não tivesse tomado essa posição de procurar, né, até encontrar aquilo que ela havia perdido, ela poderia ter perdido mais. E nesse dia eu vim aqui falar algo de Deus para você. Vá procurar aquilo que você perdeu. Eu não sei o que você perdeu. Se foi na sua vida familiar, se foi no seu casamento, se foi na sua vida espiritual. Eu não sei o que você perdeu, mas aquilo que você perdeu, corra atrás, vai procurar, vai encontrar, faça o que tiver que fazer. Porque muitas vezes as pessoas não acham nada. Você sabe por quê? Porque elas não querem o trabalho de ter que ir atrás e procurar, não querem o trabalho de ter que acender a candeia, de ter que varrer a casa, porque é difícil a gente se desprender de alguns lixinhos que muitas vezes parece que faz parte da nossa casa, né? A gente se acostuma tanto com eles que nem parece sujeira, entendeu? Mas faça isso, limpa, se organiza, acende a candeia, chame a presença de Deus de novo para a sua vida e encontre até você achar, para que a partir de hoje você não venha perder mais nada. Amém? Guarda aquilo que você tem, para que você não venha perder a sua coroa, entende? Valorize o que você tem hoje, para que você não perca mais nada amanhã. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e te ajude para que o próximo ano você não venha perder mais nada. Muitos perderam parentes, muitos perderam familiares, muitos perderam empregos, muitos perderam negócios, entende? Mas no nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida que você não vai mais perder nada. Porque a partir de hoje, se você vê que você está perdendo, você vai colocar um freio aí e falar, opa, eu vou valorizar, eu vou cuidar e eu não vou perder. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor.